O dia em que a namorada do rico, o amor antigo e idealizado, voltou. Eu e o sistema rimos. A história finalmente acabou após 9 anos. O sistema estava animado pedindo 50 milhões de prêmio para mim. Foi com o sistema e trouxe de volta minha família do mundo real. Devido à recompensa generosa, eu assobi enquanto corto os ramos extras do vaso, ignorando a irmã e a esposa ao meu lado, que estavam com expressões de desdém. Não peça mais desculpas ao Jinian. Eu não vou te reconhecer. Se não me reconhecer, tudo bem. Quanto à irmã que está traindo a família na minha frente, não me importo mais com essa esposa que me trata como um cachorro. Estou indiferente a pessoas assim. O rosto de Song Yi se contorceu desconfortavelmente. Um olhar de pânico passou por seus olhos. O rosto de Song Yi se contorceu desconfortavelmente. Um olhar de pânico passou por seus olhos. Provavelmente porque desde pequena, eu nunca havia rejeitado um pedido tão direto como hoje. Mas em breve se vangloriará para mim com satisfação. O irmão a presenteou com maquiagem e um vestido bonito. Tinha medo de que eu não conseguisse enxergar. Girou 3 vezes. Eu só achei engraçado. Assim, decidi arrumar minhas malas. E procurei um advogado para redigir o acordo de divórcio. Não quero mais minha família neste mundo. Afinal, eles têm o mesmo objetivo que eu. Quero me livrar completamente deles. Sou o homem que está sempre se rebaixando na alta sociedade. Todos pensam que sou a herdeira da família Wen. O que mais odeiam é minha insistência. Até aquele dia em que a apresentação na Assembleia de Acionistas aconteceu. Foi quando as pessoas perceberam que o papel de parede dela era eu. E a anotação que tinha para mim era marido querido. No álbum havia mais de 10.000 fotos minhas tiradas clandestinamente. Fiquei sabendo que ela já estava apaixonada por mim à primeira vista, mas atuou com frieza em relação a mim por 9 anos. Sempre acreditou na sua amor antigo idealizado sobre o divórcio. Enquanto tentava reprimir meu amor sincero por ela, eu decidi agravar a situação. Liguei para o telefone do médico da clínica de cirurgia plástica. Por favor, me ajude a voltar à minha aparência original. A mulher do outro lado parece um pouco preocupada. Mas você está prestes a fazer a 8ª cirurgia plástica. Estamos um pouco preocupados com os riscos pós-operatórios. Não tem problema. Eu não tenho medo de nenhum risco. No dia em que eu estava preparando para sair com a mala, acabou encontrando o Evankin. Para onde você vai? Eu olhei para baixo e não disse nada. A primeira reação de Evankin foi: eu ainda estava com raiva por dentro. Ela pensou um pouco e tirou o relógio que havia comprado na noite passada. Olha, isso vale uma fortuna. Este é um presente para você. Não fique brava, por favor. Nesse momento, a irmã também entrou. O relógio parecia estar de boca aberta. Noite tranquila. Este relógio foi comprado por você na festa de lanternas, não foi? É um presente para Jinian, não é? Song Jin entrou sorrindo, olhando para o Evankin com muita timidez. Eu disse algo de forma leve. O Evankin parecia em apuros, mas ainda assim, mostrou o relógio à frente de Song Jin. Ela nem sequer se atreve a olhar minha expressão. Tem medo de ver minha expressão de dor. Na verdade, eu me importo. O Evankin realmente ama Song Jin. Todo ano, os presentes enviados para o exterior são muitos. Uma pilha que enche o quarto. Os presentes enviados ao meu marido são poucos. Tenho muito medo da cirurgia. Anestesia geral por causa do brinde. Eu só senti que dormi uma noite e tudo acabou. Olhando no espelho, meu nariz e queixo estão cobertos de ataduras. Mas eu sorrio satisfeita. Mas meu corpo está muito fraco. O externo dói cada vez mais. A tosse incessante faz a médica perceber que algo está errado. Você está doente? Quer que eu te leve ao hospital para examinar? Eu olho para a médica à minha frente. Acho que ela é uma das poucas boas amigas que tenho neste mundo. Eu não sei linguagem de sinais, mas estou segurando o celular para digitar uma mensagem. Para ser sincero, eu realmente estou doente. Considere isso um pedido meu. No dia em que eu morrer, por favor, ajude-me a cremar meu corpo. As cinzas devem ser espalhadas no mar. Eu odeio este mundo, mas eu tenho que ficar aqui. Sukianxia ficou surpresa. Ela nunca imaginou que uma amiga que não via há anos estava prestes a falecer. Ela ainda se lembrava que o homem a procurou para fazer cirurgia plástica quando ele tinha 20 anos. Eu te prometo. Nos dias seguintes, eu estive muito feliz. Não preciso atender o Evankin. Não preciso ouvir as pessoas falando mal de mim. Mas meu corpo começou a piorar. Eu comecei a ter sonolência e tossir sangue. Mas eu ainda estou feliz, porque em breve verei minha família. E Song Jin de vez em quando me envia várias fotos calorosas. Desde beijos e abraços, até roupas espalhadas na cama do hotel. Você sabia? A irmã Vankin realmente deseja ter meu filho em sua barriga. Logo, pedirei o divórcio. Naquele momento, quero ver como você vai se sair na empresa. Na foto de Song Jin, o Vankin é gentil e atenciosa. De fato, é diferente da imagem que vejo à minha frente. No dia da saída,
justo quando os empregados da família Wen estavam preparando o salão para a festa. Foi então que percebi que hoje é o aniversário de Wen Vanqin. Na sala, duas pessoas estavam segurando roupas. Elas pareciam estar discutindo algo. Xun Jian as trouxe para dentro. Wen Vanqin imediatamente mordeu os lábios com força. O que aconteceu com seu nariz e queixo? Você se machucou? Eu balancei a cabeça. Usar linguagem de sinais é mais apropriado. Eu retirei meu implante. Em breve, posso voltar ao meu estado original. Wen Vanqin bateu as palmas das mãos. Ela sempre acha que eu estou agindo de forma estranha. Havia um leve sentimento de inquietação na montanha. Por que você de repente quer voltar? Naquela época, você pegou dinheiro emprestado para ficar parecida com Jinian. Eu apenas indiquei com um som. Fazer gestos. Eu me tornei feia. Qual é o problema em recuperar minha aparência agora? Wen Vanqin ficou com uma expressão séria, não disse nada. Song Jinian também sentiu que algo estava errado. Eu sempre apareci como seu substituto. O que você pretende ao recuperar sua aparência original agora? Hoje é meu aniversário. Você gostaria de sair um pouco mais livre? Eu rolei os olhos. Só posso acenar com a cabeça ao lembrar daquela minuta de divórcio. A multidão barulhenta rapidamente se reuniu à noite. As celebridades da cidade, lideradas por Song Yi, trouxeram Song Jinian. O casal na festa imediatamente atraiu a atenção de todos. Olha, aquela é a senhorita Song e o jovem mestre. Especialmente Song Jinian, a pessoa que é o tesouro da família Wen. Ouvi dizer que, após o divórcio, ele se mudou para a casa dos Wen. Wen Dai realmente gosta dela. É o atual marido da Wen, o chefe. Ouvi dizer que ele é um cachorro lamuriante e mudo. Se me perguntarem, não é à toa que é um filho ilegítimo. É realmente desprezível. Veja, está ali em pé, chorando. Algumas moças que são amigas de Wen Vanqin riram em voz alta. Não é mesmo? É famoso que Wen Vanqin gosta do jovem mestre Song. Os dois foram ao hospital recentemente. Coisas boas estão por vir. Enquanto um grupo ria, eu permaneci em silêncio. Estava ali ao lado, bebendo suco de laranja. Song Yi me viu e fez uma expressão de quem está sendo maltratado. Trouxe os filhos do círculo e me cercaram. Oh, faz alguns dias que não nos vemos. Você fez plástica, não é? Mesmo que você seja bonito. Wen Vanqin não gosta de você. Eu já pedi para você mencionar o divórcio, mas não quis. Agora você está satisfeito em passar vergonha? Song Yi removeu meu curativo. Fiquei paralisado. Era claramente a minha aparência antes da cirurgia. Como você voltou a ser seu antigo eu? Lu Jinchen. Não posso negar que ele era realmente bonito. Mas depois da cirurgia, suas proporções ficaram estranhas. Song Dai não teve sorte. Podemos tentar. À medida que falavam, tornavam-se cada vez mais explícitos. Eu quero ir embora. Mas foi empurrada por um jovem rico para dentro de um bolo de 3 metros de altura. Todos entraram em pânico instantaneamente. Devido à força aplicada, comecei a tossir violentamente novamente. Manchas de sangue no bolo. Floresceram cores vibrantes. Quando Wen Vanqin chegou, o que ela viu foi eu em uma situação precária e uma poça de sangue. Alguém chegou. Chame o médico. Eu me levantei lentamente. Balancei a cabeça em sinal de que não precisava de um médico. Ao olhar, viu que meu rosto estava pálido como um fantasma. Wen Vanqin ainda estava preocupada. Ela me segurou firmemente. Mas ouvi o grito de socorro de Song Yi. Rápido, venham! Meu irmão desmaiou. Chame uma ambulância rápido. Wen Vanqin mostrou uma expressão de dificuldade. Então soltou minha mão. Cuide disso você mesmo primeiro. A situação com Jinian está mais grave. Eu preciso ir ver. A mulher correu rapidamente na direção. A multidão se dispersou. Ninguém se importava com este mudo. Su Qianxia, no entanto, veio até mim. Por que a atadura caiu? Quer que eu te leve para tratar? Eu assenti com um sorriso. Os dois permaneceram em silêncio durante o caminho. Su Qianxia finalmente não conseguiu se conter e falou. Lu Jinchen, eu não consigo entender. Wen Vanqin não gosta de bambu. Por que continuar a ser maltratada ao lado dela? Você não se sente mal? Eu olhei para baixo. Segurei a mão de Su Qianxia. Triste, mas eu tenho que fazer isso. Eu preciso concluir a missão. As últimas 2 palavras soaram. Su Qianxia percebeu algo. Então, Qiu foi enviada por alguém. E teve que ficar ao lado de Wen Vanqin. Eu não vou mais explicar. Eu já disse o suficiente para Xin Wuxia. Naquela noite, Wen Vanqin voltou embriagada. Ao perguntar, soube que Song Jin havia bebido um suco da festa e passou mal. A pessoa ainda está na UTI agora. Wen Vanqin também disse. A pessoa que adulterou o suco deve ser severamente punida. Eu só acho engraçado. Mostre o que você escreveu para Wen Vanqian. O orfanato vai realizar um jantar de caridade. Eu te convido a participar. Basta você assinar. Não ir também não faz diferença. Desde que você assine, eu vou perdoar o que aconteceu antes. Wen Vanqin piscou.
E então começou a rir baixinho. Tudo bem. Desde que você me perdoe, está bom profundidade de campo. Se eu fizer algo errado, você também me perdoará? A Gal olhou para Wen. Ele demorou para assinar. Só pude assentir com a cabeça. A mulher rapidamente assinou. Ela me abraçou forte e não soltou. Há alguns dias atrás, quando ela descobriu que estava grávida, ela ficou com medo de que eu ficasse bravo. Mas ela também precisa de um herdeiro. Desde que o bebê nasça, está tudo bem. Ele não vai se divorciar por enquanto. Afinal, eu a amo tanto. E eu, sóbrio, reprimo a irritação dentro de mim. Eu odeio que as pessoas me toquem. Especialmente o Evankin, com um cheiro de bebida. Mas ao pensar no meu irmão, eu consigo suportar novamente. Terceiro dia da contagem regressiva. Eu queimei todas as minhas roupas. O Evankin estava no hospital acompanhando Song Jinyan. Segundo dia da contagem regressiva. Song Hani mandou alguém até a minha casa para me questionar. Foi intencional prejudicar Song Jinyan? Eu nego. Mas fui trancado pela Evankin que chegou correndo. Último dia da contagem regressiva. O Evankin veio me confrontar com a empregada como testemunha. Por que você quer prejudicar Song Jinyan? Estou grávida, mas não vou me divorciar. Lu Jinshin, você não consegue suportar o Jinyan assim? O Evankin nem mesmo deu a ele a chance de se defender. Me prendeu na frente do Jinyan. Pode descontar sua raiva. Song Jinyan enxuga as lágrimas. Mas seus olhos estão cheios de orgulho. O segurança. A Shibata bateu em mim novamente. Eu tentei usar a linguagem de sinais para explicar, mas minhas mãos estavam firmemente amarradas. Azi começou a tossir sangue violentamente. A obstrução nos pulmões causa asfixia. Só consegui contatar o sistema na minha mente. Me ajude a contatar a Suki Anshia. Meu corpo não deve cair nas mãos de Song Jinyan e o Evankin. O sistema respondeu. Eu, que já estava delirando, assistindo o tempo de acompanhamento diminuir pouco a pouco, até que restaram apenas 5 minutos. Suki Anshia correu até aqui. Como você se deixou chegar a esse estado? Eu sorri. Fazer gestos com dificuldade. Céus, obrigado por vir me ajudar a lidar com o corpo. No futuro, eu vou retribuir você quando tiver a oportunidade. No caminho para o hospital, eu respirei aliviado ao ver o tempo zerar. Eu deixei os pelos caírem tranquilamente. E Suki Anshia, segurando meu corpo, estava com os olhos vermelhos. O Evankin estava originalmente trabalhando. Apenas assinando documentos, ela estava cada vez mais irritada. Ela nunca imaginou que eu machucaria Jinyan. Jinyan me agrediu e ainda me fez um favor. No entanto, o telefone da vila tocou preguiçoso. Por favor, volte rápido. Uma mulher levou o senhor inconsciente. O Evankin pisou no acelerador até o máximo. Corri para casa em desespero. Apenas vi o chão manchado de sangue em uma grande área. Extremamente ofuscante. Ela franziu a testa, olhando para a empregada, que estava de joelhos, tremendo. Levantou a mão e quebrou um valioso vaso em pedaços. Song Jinyan, por dentro, estava extremamente feliz. Finalmente, eu fui embora. Mas na aparência, parecia estar triste. Irmã Vankin, não fique brava. Talvez o irmão Jinshin já estivesse planejando ir embora com outra pessoa. O Evankin olhou fixamente para Song Jinyan. Seu olhar frio deixava todos assustados. Song Jinyan, com remorso, baixou a cabeça, mas lançou um olhar para a empregada. Uma das mulheres no meio, corajosamente, começou a falar: senhora. O jovem mestre Song está certo. Afinal, aquela mulher é muito próxima do senhor. Talvez os dois já tenham. O Evankin franziu a testa ferozmente. Lançou um olhar ao redor. A empregada imediatamente ficou sem coragem de falar. Na sala de monitoramento, o Evankin olhou para a tela onde eu estava coberto de sangue, languidamente deitado no chão. De repente, algo aprendeu com força. Também não entendi. É tão difícil eu simplesmente baixar a cabeça e admitir um erro? Precisava realmente chegar ao fundo do poço para ficar satisfeita? E então vi uma mulher me ajudando a levantar. O punho de Evankin se apertou ainda mais. Esta é a filha mais nova da família aqui. Ela também é uma cirurgiã plástica famosa. A cirurgia plástica que fiz foi feita por ela. O Evankin ficou cada vez mais irritada ao pensar nisso. E se lembrou que não faz muito tempo que retirei o corpo em forma. Então, quem fez a cirurgia em mim? É a Suki Anshia? Song Jinyan viu a oportunidade. Ele se aproximou suavemente da mulher com uma expressão despreocupada. Irmã Vankin, você também viu. O irmão Jinshin foi voluntariamente com essa mulher. Com certeza não haverá problemas. Você precisa descansar mais. É preciso ter cuidado agora que você está grávida. O Evankin não pôde evitar ficar um pouco atordoada. Esta criança foi concebida após uma grande bebedeira. Será que fui a causa do mal de Jinyan por causa disso? Huang é ridículo. Mais uma vez, Ao Evankin mostrou que tem caráter. E ainda se atreve a sair com outras mulheres. O rosto de Evankin estava ainda mais sombrio.
Nem mesmo ouviu o que Song Jinyan disse. Irmã Vanqin, você está brava comigo? Culpou-me por ter machucado o irmão Jinshin tão gravemente. Mas quando fico alérgica, realmente me sinto muito mal. Song Jinyan fez uma expressão de mágoa. Wen Vanqin ficou em silêncio por um momento. Ela se sentiu estranhamente afetada por mim. Sinto algo desconfortável no coração. Eu sei. O ressentimento contra Song Jinyan. Eu só sinto que Lu Jinshin se tornou mais audacioso. Ele se atreve a fugir de casa. Song Jinyan imediatamente falou com suavidade para confortar. Eu sabia que a irmã Vanqin não ficaria brava com Jinyan. O irmão Jinshin também. Uma pessoa tão grande ainda é tão teimosa. Se fosse em outra ocasião, o Evankin certamente teria continuado a conversa com Jinyan. Mas agora ela não estava com essa intenção. Eu, ferido, para onde posso ir? Só posso ir para o hospital. O médico deve voltar por conta própria em alguns dias. Ou talvez se rebaixar para procurá-lo. Mesmo que estivesse fazendo isso por boa vontade. O Evankin pensou assim. Apoiei-me suavemente no abraço de Song Jinyan. Aproveitou para instruir os seguranças a ficarem de olho nos hospitais da cidade. Mas Su Qianxia pegou diretamente o carro, levando meu corpo para ser cremado. Ela nunca esperou. A amiga que havia vindo recentemente pedir para operar. Como isso se tornou um corpo frio? Pensando naquela pessoa, Wen Vanqin. Seu coração doeu. Talvez isso seja uma libertação. Lu Jinshin não teria que sofrer mais ao lado de Wen Vanqin. Ela enxugou as lágrimas que escorriam dos cantos dos olhos. Com cuidado, trocaram minha roupa pela nova que o assistente preparou. Eu fechei os olhos, tranquila e serena. Mas o coração de Su Qianxia doía ainda mais. Por um longo tempo, ela tomou uma decisão firme. Entregar meu corpo a profissionais. Ver com meus próprios olhos eu sendo levado para a fornalha. Na tela, meu corpo gradualmente sendo levado para o fundo do crematório. A porta da sala de operação foi chutada por alguém do lado de fora. O Evankin nunca imaginou. O segurança ofegante disse a ela que eu não estava à vista. E Su Qianxia, por algum motivo, foi para o crematório. Ela, furiosa, exigiu que Su Qianxia dissesse para onde me levaram. Ela, irritada, questionou onde Jiaqi, a porta, me havia levado. Mas viu o rosto de alguém na exposição apavorado. Ela queria confirmar se estava enganada. Mas aquele rosto era como o meu. Impossível. O Evankin perdeu o equilíbrio. E desmaiou. Su Qianxia olhou para o Evankin, imóvel no chão. A criança deu uma risadinha. 1 metro Evankin como a famosa autoridade de Yuanzhou. Desde pequena, ela sempre foi excepcional em tudo. Ela é a mais destacada da geração dela. Mas ao descobrir o que ela fez por mim, ela mudou de ideia. A pessoa que planejava tudo nos negócios. Na vida é alguém que não sabe diferenciar certo de errado. É uma idiota que deixa os outros maltratarem seu próprio marido. O corpo foi rapidamente cremado. Su Qianxia cuidadosamente colocou as cinzas em um recipiente. Ela de repente não queria espalhar minhas cinzas no mar tão cedo. Se ela fizesse isso, eu realmente não teria mais nada a ver com este mundo. Ela decidiu organizar um funeral para mim. Quando a notícia saiu, todo o círculo começou a comentar. Até seus pais vieram perguntar sobre nossa relação. Afinal, era de conhecimento geral que eu sou o jovem mestre da família Song, e sou o marido de Wen Vanqin. Deveriam ser eles a cuidar do meu funeral, tanto por razão quanto por emoção. Su Qianxia contou para os pais dela sobre o que passei todos esses anos, e esclareceu que ela e eu éramos apenas amigos. Os pais da família Su finalmente puderam relaxar. Não impediram mais. Ao invés disso, ajudaram a filha a se levantar. Wen Vanqin ficou em coma no hospital por um dia e uma noite. Não havia sinal dela. Os assistentes e o segurança estavam apavorados. Se o Evankin não acordasse novamente, ela não conseguiria participar do funeral do marido. Naquele momento, os que se darão mal serão eles. Enquanto isso, Song Jinyan estava ocupada fazendo visitas ao hospital, enquanto conversava ao telefone com alguns amigos sobre fofocas. O que vocês sabem sobre isso? Isso é algo que eu fiz de propósito. Mas ele esqueceu. Um substituto nunca poderá se comparar ao verdadeiro. Isso é natural. Song Jinyan é a pessoa que realmente importa para o Evankin. Aquele mudo fedido não pode se comparar. No entanto, você vai ao funeral do mudo, ou não? Song Jinyan fez uma expressão de desprezo. Venham comigo. Eu quero testemunhar pessoalmente esse mudo se autossabotando. Assim que o Evankin abriu os olhos, ouviu as palavras de Song Jinyan. Uma decepção indescritível tomou conta do coração. Song Jinyan se mostrou preocupado com Lu Jinshin, mas secretamente desejava que ele morresse. Só de pensar nisso, a cabeça da mulher estava ainda mais atordoada. Perdeu a consciência novamente. Na sala de estar da família Song, a mãe Song olhava para o telefone, que não parava de tocar. A raiva no seu rosto era incontrolável. Esse Deus selvagem. Não pode ser que ele tenha realmente morrido. Mesmo morto, ele ainda acha que estamos tão agitados.
O pai Song saiu do escritório, com uma expressão de desapontamento, e ainda diz que está ouvindo. Não é você que gerou esse mudo? Essa mancha é uma vergonha para nossa família. Não é como Jinian, que é tão obediente e compreensivo. A mãe Song fez uma expressão de descontentamento. Deu a sua lado, Song Yi, uma laranja que estava boa. Olha para o seu pai. Song Yi não se importava. Seus olhos estavam fixos na tela do celular. Se eu pudesse opinar. Pais, vocês estão se preocupando à toa. Jinian já disse. Aquele mudo só foi machucado. Como poderia morrer? Além disso, aquele mudo é muito resistente. Em que ocasião ele não se aguentou antes? O pai e a mãe Song concordaram com a cabeça. Naquele momento, decidiram de imediato. No funeral de amanhã, eles querem ver com seus próprios olhos se eu realmente morri. Eu acordei do quarto. À minha vista estava o estilo minimalista que eu conhecia tão bem. Não era mais aquela paleta de preto e branco gélida da família Wen. Eu olhei para o horário no meu celular. Percebi que só haviam se passado 9 horas desde que atravessei. Os 9 anos ao lado de Evan Kim pareciam um sonho. Um sonho extremamente opressivo. Felizmente, tudo acabou. Na mente de Ju, surgiu a imagem de algo que ensinaram. O rosto de Qianxi estava cheio de marcas de lágrimas. Raramente, ela olhou ao redor uma vez. Acabei atrapalhando ela. O celular, no entanto, de repente tocou. Senhor Lu, seu irmão acordou. Venha rápido ao hospital. Quando vi Yuntin novamente, meus olhos estão cheios de lágrimas. O sistema não me enganou. O irmão realmente acordou. Yuntin sorriu levemente. Ela chamou de forma carinhosa profundidade de campo. Eu não consegui mais controlar as lágrimas. Dei um forte abraço no irmão que não via há 9 anos. Os médicos e enfermeiros ao lado viram essa cena de profunda fraternidade. Não puderam deixar de comentar que isso é um milagre médico. Yuntin estava chorando. Observava atentamente o rosto do irmão. Jinshin, durante os dias em que estive inconsciente, você sofreu. Eu balancei a cabeça. Não há disso. Você só esteve inconsciente por mais de meio mês. Mas Yuntin sorriu amargamente. Profundidade de campo. Você sabe o que é? O irmão sempre esteve escolhendo. Mas eu parecia estar vendo outro mundo. Nesse mundo havia um garoto idêntico ao Jinshin. Mas ele não conseguia falar. Ele era maltratado por muitas pessoas mais. Até o último momento de sua vida, ele foi espancado até ficar irreconhecível. Mas eu não conseguia fazer nada. Minha intuição me dizia. Ele é a profundidade de campo. Meu irmão bobo. Todas as minhas injustiças. Neste momento, desabaram como água de um rio transbordando. Meus olhos estavam vermelhos de dar medo. Se você não estivesse tentando me salvar, você não teria sofrido o acidente. Esta é a única coisa que posso fazer por você. Eu só tenho você como parente agora. E o Evan Kim ficou em coma por 2 dias. Ela acordou perto da meia-noite. Sua garganta ardia como se estivesse em chamas. E o segurança do lado de fora está dormindo profundamente. O som do ronco subia e descia. A mulher, irritada, jogou tudo que estava na mesa no chão. Mas acabou caindo no chão devido à instabilidade do centro de gravidade. Estava em uma situação embaraçosa. Na cama do hospital, o Evan Kim olhou com impaciência para os guardas enfileirados. Ela questionou por que eu estava ao lado dela. Como os seguranças se atreviam a dizer a verdade? Cada um deles gaguejou. O assistente encarou o olhar de Evan Kim, que parecia pronto para devorar alguém. Ele trouxe para ela o e-mail que recebeu 2 horas atrás. A capa do documento tinha as palavras Acordo de Divórcio. Meu nome já estava assinado. A data da assinatura era de há mais de 10 dias. A atmosfera do quarto do hospital estava excepcionalmente tensa. Ele estava olhando para a assinatura que eu conhecia bem. Em vez disso, começou a rir. As outras pessoas no quarto se entreolharam. Eles balançaram a cabeça, sem saber o que fazer. Eu só vi a mulher à minha frente arremessar o tablet com força. Ela apontou para o tablet e começou a me xingar. Lu Jinshin, você realmente tem coragem. Aprendeu a ser preguiçoso. Nem sabia que deveria vir ver Wang. Agora ainda quer que eu assine o acordo de divórcio. Está sonhando. Todos vão procurar por mim. Mesmo que eu tenha que ir ao inferno, vou trazê-lo para mim. Mas não tem ninguém aqui. O rosto de Evan Kim estava ainda mais carrancudo. Desde quando até os seguranças não a obedecem mais? O assistente falou timidamente. O senhor já foi cremado. O senhor viu com seus próprios olhos. Não nos coloque em uma situação difícil. O assistente apenas sentiu a sombra cair. Ao levantar a cabeça, encontrou o olhar assassino de Evan Kim. Mesmo assim, para o prêmio de fim de ano, toda a equipe. Ele ainda decidiu voltar dirigindo ponto preguiçoso. Fique acordado. O senhor realmente não voltará. Amanhã será o funeral dele. O Evan Kim parecia um papagaio com a linha cortada. Caiu no chão instantaneamente. Neste momento, a mente da mulher estava cheia daquela face na tela da sala de operação. Aquela expressão estava sem vida.
Até os rostos mais alegres estavam sem brilho. Era Lu Jinshin que estava de volta. Não, não pode ser ele. Ele se ama tanto. Como ele poderia se permitir partir? Wen Wanqing pensou novamente na aparição recorrente de Su Qianxia. Deve ser que Su Qianxia está tramando algo por trás. Talvez eu e ela tenhamos tido uma briga. Por isso, se uniram para atormentar Qianxia e encenar um drama. Era para fazê-la sentir ciúmes. Ao pensar nisso, o rosto da mulher exibiu um sorriso de certeza. No dia seguinte, Wen Wanqing trocou especialmente por um vestido preto. Seu rosto ainda exibia um sorriso. Mas, de maneira inexplicável, transparecia uma melancolia. Quando Wen Wanqing e seu grupo chegaram, o velório já estava cheio de pessoas. A maioria estava lá apenas para assistir ao espetáculo. Song Jin avistou Wen Wanqing. Um brilho de surpresa passou pelos olhos. Ele a abraçou sem hesitar, envolvendo seus ombros. Irmã Penkin, você está bem? Eu ouvi a secretária dizer que você desmaiou antes. Wen Wanqing imediatamente afastou a mão dele, pensando que hoje ele veio me buscar para voltar. Se eu visse isso, talvez ele ficaria ciumento e faria um show. Song Jin ficou um pouco constrangido. Ainda queria insistir. Wen Wanqing, no entanto, foi até Su Qianxia, que estava ao lado de Yuan Zhao. Agarrou o pulso de Su Qianxia. Onde está Lu Jinshin? Faça-o sair rapidamente e voltar para casa comigo. Os pais de Su ficaram paralisados e tentaram impedir Jin. Wen Shaoqing simplesmente ignorou. Com um gesto, planejou fazer o segurança levar Su Qianxia à força. Su Qianxia se desvencilhou do segurança e falou calmamente. Se Wenbon ainda não estivesse acordado, talvez seja melhor lavar o rosto. Veja com clareza. Este é o funeral do seu marido. Como eu poderia fazer o impossível por alguém do clã Wen? Se está vivo, precisa ser visto. Se está morto, precisa ser reconhecido. Além disso, ele é meu marido. Que direito tem você, um estranho, de se meter? Os dois se enfrentaram intensamente. Song Jin imediatamente fez um sinal para Song Yi. Song Yi falou bobagens na frente de todos. Na minha opinião, meu mudo na verdade não morreu. Não há um ditado que diz que quem é mudo vive muito. Tudo isso é por causa desse sobrenome Qi, e aquele mudo que está apenas se exibindo. O objetivo é fazer a nossa família Song e a família Wen perderem a face. As pessoas estavam comentando animadamente. Palavras horríveis foram jogadas sobre mim. Wen Wanqing estreitou os olhos, com uma expressão insatisfeita. Será que é verdade o que Song Yi disse? Então eu sou realmente muito impulsiva e imprudente. Su Qianxia ficou ainda mais irritada ao ouvir isso. Ela olhou para a convencida da Song Yi do outro lado, e deu um tapa. Você ainda não é humano? Seu irmão morreu. Você ainda diz que ele está apenas se exibindo. A família Song não tem consciência? A situação ficou caótica por um momento. Su Qianxia e Song Yi começaram a brigar. Ninguém estava disposto a ceder. Wen Wanqing interrompeu a disputa. O guarda-costas a puxou para longe. Ele forçou a si mesmo a reprimir o estranho sentimento. Já que você diz que eu estou morta, e o corpo e as cinzas dele? Não há essas coisas. Como posso confiar em você? Su Qianxia riu ainda mais alto, escondendo o assunto das cinzas, esquecendo como desmaiar normalmente. O Enia não recebeu nenhum documento na caixa de entrada? Lu Jinshin está realmente morto ou apenas fingindo? Você sabe a verdade dentro de si mesmo. Na mente da mulher, o rosto que vi no crematório reapareceu. Ela não pôde evitar a dor que a atingiu. Ela se convenceu de que Jinshin estava apenas bravo. O funeral foi planejado de propósito apenas para fazer com que ela o acalmasse em público. Mas ele ainda não apareceu. Su Qianxia não parava de dizer que ele estava morto. Eu deveria acreditar em mim mesmo? Wen Wanqing não sabia porque eu ainda não tinha aparecido. Obviamente, eu me rebaixei para ajudar. O que mais eu devo fazer? Ele sabe que eu a amo até os ossos. Eu só quero me tratar o melhor que posso. Eu não recusaria nem mesmo o que ela pedisse. Na verdade, Wen Wanqing estava muito satisfeita. Xian, ela não esperava que esse cachorro mudo fosse tão dedicado a ela. Mas às vezes, eu não me importo com ela. Eu não questionaria as marcas de beijos em seu corpo. Ela só voltou de madrugada. Também nunca perguntou o porquê. Sem perceber, Wen Wanqing já estava em lágrimas. Eu realmente acho que fiz algo errado. Eu não quero voltar para vê-la. Até que meu celular tocou novamente. Wen Wanqing apressadamente desbloqueou. Também pensava que era uma mensagem minha. Ao abrir, eram centenas de vídeos sobre eu sendo intimidada pela família Song. O mais claro deles era no quarto do hospital. A cena em que Song Jin bateu intencionalmente no meu rosto. Wen Wanqing ficou completamente apavorada. Song Jin cresceu ao lado dela desde pequena. Ele era gentil e bondoso. Mas essas fotos e vídeos claros. Diga a Wen Wanqing que este não é o caso. Não pode ser. Wen Wanqing, tremendo, chamou sua assistente. Chame alguém, para verificar a veracidade desses vídeos na minha frente. Não deixe que mais ninguém saiba.
Algumas horas depois, o Evankin, com a expressão fechada, estava lendo o relatório confirmando que era verdadeiro. Ela apertou o botão de play do vídeo casualmente. A voz de Song Jinya chegava entrecortada. Você sempre será apenas um substituto. A irmã Vankin sempre gostou de mim. Como cada mudo teria coragem de estar ao lado da irmã Vankin? O Evankin não conseguiu mais conter a raiva ardente em seu coração. Ela lançou o celular contra o chão. Ela não conseguia acreditar que havia gostado daquele homem. E que ele tinha esse lado tão hipócrita. Que conseguia dizer coisas tão agradáveis. E eu, ao ouvir essas palavras, foi questão dela sentir-se extremamente mal. Ela mandou chamar os 4 da família Song, e disse que os convidaria para jantar. Os 4 da família Song ficaram animados ao ouvir que o Evankin os convidou para jantar. Estavam extremamente empolgados. Especialmente a mãe de Song. Ela gostaria de usar as joias mais caras da família para o evento. Mas hoje, os criados que esperavam por Song Jinya eram menos do que o habitual. Ele também não se importou. Ele perguntou ao assistente: onde está a irmã Vankin? Por que ele não veio nos receber na porta? No segundo seguinte, um grupo de seguranças de preto cercou os 4 da família Song. Song Jinya não pôde evitar sentir-se um pouco ansioso. O Evankin então disse calmamente: vocês sabem para onde foi Lu Jinshin? Song Yi foi a primeira a falar. O Evankin, o que você está fazendo? Bate no Lu Jinshin, aquele mudo que tem pernas e pés. Para onde ele correu? Como eu poderia saber? Soltei-me rápido. É assim que você trata a irmã da sua amada? O Evankin lançou um olhar para Song Yi, que tinha uma expressão cheia de arrogância. Só de pensar que ela fez isso mais de uma vez, gritando para mim com essa atitude. Isso só piorou a situação. Ela ficou inexplicavelmente irritada. O Evankin arrancou a barra de luz das mãos da assistente. Caiu pesadamente. Quem permitiu que você falasse comigo assim? Quem permitiu que você, esse jovem do elevador, me falasse dessa forma? O bastão elétrico caiu pesadamente. Song Yi não pôde segurar e gritou. Seu corpo não pôde parar de tremer. A pessoa logo desmaiou. Song Jinya já havia perdido a alma completamente. Ele segurou cuidadosamente a barra da calça de Evankin. Uma aparência que parece triste e lamentável. Irmã Vankin, o que aconteceu com você? Por que você está tão irritada hoje? Não deixe sua saúde piorar por causa da raiva. Isso não é bom para o bebê. No passado, Vankin com certeza estaria muito angustiada. Mas ao ver Song Jinya me intimidando e me culpando, ela admitiu que a dor era ainda maior do que antes. Vankin não pôde deixar de tocar sua barriga. Se eu morresse, essa criança ainda teria razão para existir? Song Jinya, como você mudou tanto? Por que você quer incriminar Lu Jinshin? Você não era assim antes. Song Jinya tremia enquanto tentava se justificar. Irmã Vankin, por favor, eu apenas amo demais. Só de ver Lu Jinshin eu já me sinto mal. Desculpe. A mulher olhou para a roupa arruinada por Song Jinya. Ela afastou a mão de Song Jinya que a tocava. Ela confirmou que sentia um certo desgosto por Song Jinya, e não queria mais ouvir suas justificativas. O Evankin virou-se e jogou o vídeo e as fotos do celular na frente dos pais Song, jogado na frente do pai e da mãe de Song. O rosto da mãe Song ficou instantaneamente cheio de cores. Preguiçoso. O Lu Jinshin é nosso filho. Nós temos que cuidar dele. Como poderíamos machucá-lo? O pai Song também riu de forma constrangida, como se estivesse negando. Quando aquela criança veio para a casa dos Song, era bem isolada. O que você viu provavelmente foi ele sendo punido por ter feito algo errado. Nós somos os verdadeiros pais do Jinshin. Como poderíamos feri-lo? Essas fotos são falsas. Vankin, olhe, em consideração ao Jinyan, você não deveria nos prender. O Vankin deu uma risadinha sarcástica. Como nunca percebi antes que os membros da família Song eram tão descarados. Ainda teimoso. Vocês não merecem ser meus pais. Até que o vídeo de monitoramento claro. Quando até o vídeo de toda a agressão da Song Yi foi reproduzido, os 3 instantaneamente não puderam se manter de pé. Ao ver a fraqueza desses 3, o Evankin, ela estava irritada. Eu sou apenas muito suave. Mesmo quando sou prejudicada, não vou reclamar. Ela parou de repente. Lu Jinshin não se diz essas coisas. Ele até finge que nada aconteceu. Será que também acha que não o ajudarei? Dê uma boa lição a eles. O Evankin estava prestes a se virar. Uma pessoa instável de repente caiu, com a dor no abdômen. Ela percebeu que algo estava errado. Ela apressadamente pediu ao assistente para ligar para o 120. Ela estava se consolando de que um aborto espontâneo não era um problema. O jovem médico a olhou seriamente. Preguiçoso. Você não está grávida. Os sintomas anteriores deveriam ser de uma falsa gravidez. O Evankin ficou completamente chocada. Claramente, há apenas 10 dias foi detectada uma gravidez recente. Você tem certeza? Claro. Ele deve ter tomado medicamentos do tipo anticoncepcional. O ultrassom é muito claro. A mulher estreitou os olhos.
assim como antes. Recordando o que aconteceu antes, Song Jinyan se esforçou para ir ao hospital fazer exames. Uma estranha sensação passou pelo coração, mas o que predominava era um alívio. Quebrar o vínculo com essa criança. Assim, eu não ficaria mais irritado. Em vista do estado de saúde, ela decidiu internar-se para cuidar melhor da saúde. Devido a mil ansiedades e saudades, ela frequentemente não conseguia dormir. Portanto, começou a tomar comprimidos para dormir. Na primeira noite, ela sonhou comigo. O menino estava vestido com um uniforme escolar e conversava animadamente com os colegas. Mas logo o sonho acabou. Wenvanqing estava coberta de suores frios. Ao ver o quarto vazio, sentiu como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nela. No dia seguinte, ela tomou os comprimidos para dormir na hora certa. E, de fato, viu-me novamente sentado no quarto, desenhando. Mas os sonhos estavam ficando cada vez mais curtos. Wenvanqing começou a perceber algo. Começou a aumentar a dose do remédio repetidamente, sem se preocupar. Chegou até a forçar-se a dormir. Assim, ela passava 20 horas por dia em um estado de sono profundo. Logo, o assistente e o médico perceberam que algo estava errado. Eles ficaram surpresos com a loucura da mulher. Suspire e só pude escolher a lavagem gástrica. Por fim, ao acordar do sonho, Wenvanqing estava com o olhar vazio, como se estivesse perdida no espaço. O médico também não estava disposto a prescrever mais comprimidos para dormir. Ela não consegue mais sonhar comigo. E eu também senti que algo estava errado. Desde que meu irmão acordou, eu sou como antes. Mas sinto que alguém está me observando. Mas ao olhar para trás, percebo que não há ninguém. Além disso, ultimamente, tenho tido frequentes dores de cabeça nas aulas. A mais grave foi quando desmaiei diretamente em aula. Meu irmão Wang ficou assustado e veio imediatamente para a escola. Fez todos os tipos de exames possíveis, mas não encontraram nenhum problema. Mas meu estado só piorava. Posso sentir a atração profunda da minha alma. Parece que alguém está me procurando. Quando esse pensamento surgiu na minha mente, eu me assustei. Imediatamente pensei em Wenvanqing. Será que está relacionado com a Terra? Em breve, após uma soneca, eu reencontrarei o sistema. Devido à detecção de que o Wenvanqing sente falta do anfitrião, isso já afetou a estabilidade espiritual do anfitrião. Aqui, sugerimos que você volte ao mundo onde o Wenvanqing está. Caso contrário, seu corpo sofrerá efeitos irreversíveis. E se eu não voltar? Nesse caso, você provavelmente ficará doente em breve ou até falecerá. Porque você passou muito tempo ao lado de Wenvanqing. O sistema também não pode fazer nada. Quando ouvi esse resultado, só me senti impotente. Posso voltar. Mas você não me disse antes que haveria efeitos colaterais. Eu quero voltar com o irmão Yuan sob uma nova identidade. E eu não posso ser mais mudo. O sistema assentiu. Deu-me 3 dias para me preparar. Os dois rapidamente arrumaram suas malas, com a desculpa de viajar para o exterior e com amigos ao redor Dongya. Finalmente, entraram juntos no túnel do tempo. As pessoas aqui nunca mais sonharão com minha Wenvanqing, mas entenderão. Ela procurou inúmeros especialistas em psicologia para consulta, mas sem resultado. Até havia médicos que não temiam a morte. Suspeitavam que o Wenvanqing estava com transtorno mental. Precisavam fazer exames nela. Mas o Wenvanqing sabia que estava doente. Ela só estava com saudades de mim. Cada noite, uma dor intangível que não podia ser tocada. Mantinha os nervos de Wenvanqing em estado de tensão por muito tempo. No porão, o braço de Song Yi já estava quebrado. Quase morta, deitada no chão. O pai e a mãe de Song se encolhiam em silêncio. E Song Jinyan correu assim que viu Wenvanqing chegar. Em relação a Song Jinyan, Wenvanqing achava que era bondosa. Afinal, ele não a torturou. Apenas o prendeu junto com a família Song. Irmã Vanqing, eu errei. Eu não deveria ter incomodado Lu Jinchen. Mas eu só te amava demais. Temos uma criança. Você não pode ser tão cruel. Irmã Vanqing, você pode me deixar sair? Eu nunca mais terei coragem. Wenvanqing massageou a testa dolorida. Olhou para a barriga lisa. Soltou uma risada. Song Jinyan, o médico disse que eu não estou grávida. Vários médicos disseram que eu tinha sintomas de gravidez falsa. O rosto do homem instantaneamente ficou pálido. Ele tremia os lábios, mas não sabia o que dizer. Wenvanqing achou engraçado. Finalmente, ela soube por que ela mesma esteve com Lu Jinchen por 9 anos e não engravidou. E uma única bebedeira poderia fazê-la engravidar do filho de Song Jinyan. Realmente havia algo suspeito. Ela se lembrou daquele dia em que Song Jinyan a acompanhou ao exame. O diagnóstico de câncer de pulmão que eu tinha em mãos. Havia um gosto de sangue na garganta. Na verdade, eu já estava doente naquela época, mas escondi dela. Wenvanqing apertou o pulso. No fundo, ela se sentia aliviada por não estar grávida. No segundo seguinte, o assistente entrou apressadamente. Caixa Wen, a ex-esposa do jovem Song Jinyan veio.
Ela disse que o jovem mestre Song havia lhe dado um falso medicamento para o carro antes. Até mesmo a embriaguez daquele dia foi planejada e medicada por ele. Wen Vanqing ficou atordoada por um momento. Entrou rapidamente na sala de estar. O que viu foi uma mulher loira de olhos azuis. Senhorita Wen, eu sou a ex-esposa de Song Jinyan. Para ser sincera, ainda não finalizei o processo de divórcio com ele. Ele aproveitou que eu estava falida para voltar. A mulher trouxe uma pilha de documentos vermelhos. Desde os depoimentos dos médicos e enfermeiros que confirmaram a gravidez até os registros da compra de drogas afrodisíacas que Song Jinyan mandou fazer. Ele levou uma boa parte dos meus bens. Eu te digo, é apenas para que você possa me ajudar. Os dedos de Wen Vanqing estavam brancos de raiva. Ela já havia pensado que o caráter de Song Jinyan não era bom, mas até mesmo envenenar fizeram. E os outros? O assistente, com uma expressão constrangida, trouxe o depoimento do médico e os resultados da avaliação para Wen Vanqing. Xi só se sentiu com a sangue fervendo por todo o corpo. Onde está Song Jinyan? Levá-lo para fora. A empregada que estava despejando água ao lado observou Song Jinyan, pálido, sendo levado pelos seguranças. Imediatamente sentiu um frio na espinha. Eu te pergunto, foi você quem me deu as drogas para fingir a gravidez e os afrodisíacos? Claro que não. Irmã Vanqing. Eu. No instante seguinte, Wen Vanqing não conseguiu mais controlar sua raiva interior e deu um tapa na cara de Song Jinyan. Eu te dei uma chance. Ainda não admite. Song Jinyan, por que você fez isso? Eu fui ruim com você? Song Jinyan só sentiu uma dor ardente no rosto ao ver parte dos exames no chão. Imediatamente ficou apressada. Irmã Vanqing, eu só queria que você se divorciasse logo. Ter um filho para conseguir ser tão cruel. Wen Vanqing soltou uma risada. Apertou firmemente a parte inferior do homem. Então você realmente é esperto. Até mesmo se atreve a me drogar. Song Jinyan foi empurrado com força. Ninguém se importava. A empregada, ao ver a situação, imediatamente entendeu que Song Jinyan foi abandonado por Wen Vanqing. Ponderar os prós e os contras. Ela imediatamente se ajoelhou. Eu tenho algo a dizer. O caso de alergia grave do jovem mestre Song Jinyan foi encenado por ele mesmo, apenas para incriminar o senhor. Eu tenho provas. A empregada rapidamente tirou os registros de conversa do WeChat e os registros de transferência. Wen Vanqing sentiu o corpo gelado. Mensagens foram descendo uma a uma. Todas eram relatórios da empregada sobre seus movimentos para Song Jinyan. A mais recente era uma gravação de voz onde Song Jinyan a mandava me matar. Então eu realmente fui injustamente acusado. E ela, no entanto, me entregou pessoalmente para Song Jinyan lidar. O peito de Wen Vanqing doía intensamente. A testa ainda está suando. As outras empregadas, vendo o patrão assim, logo perceberam. Senhora, naquela época, o jovem mestre foi realmente severo. Ele insistia em colocar pimenta na água para ferir o senhor. A pessoa desmaiou e, em seguida, acordou. Senhora, é tudo porque o jovem Song nos ameaçou para que não falássemos. Song Jinyan, ao ouvir isso, não pôde evitar de arregalar os olhos. Chorando, ele se arrastou até a mulher. Porém, foi empurrado com força pelos seguranças que se aproximaram. Irmã Vanqing, eu posso explicar. Irmã Vanqing. Wen Vanqing imediatamente ordenou que 8 pessoas tapassem a boca de Song Jinyan. Não quero mais ouvir aquela súplica hipócrita. Agora, sozinha, sabe perfeitamente a verdadeira face de Song Jinyan. As pessoas que a intimidaram, colocaram droga nela, jogaram a culpa em mim. Cada uma delas deixava os nervos de Wen Vanqing em frangalhos. Ela foi manipulada por Song Jinyan e ainda se tornou cúmplice de Song Jinyan. Wen Vanqing até queria. Se eu soubesse mais cedo que tipo de pessoa Song Jinyan era, eu não me machucaria? Não teria morrido. Seria fácil torturar Song Jinyan. Além disso, todas essas empregadas foram demitidas. A imensa mansão voltou a ficar em silêncio, mas a dor dela penetrava até a medula óssea. Wen Vanqing se lembrou de uma vez que me interrogou. Eu gesticulava freneticamente em linguagem de sinais. Apenas achava irônico. Ela não confia em mim. Não me deu nem a chance de me explicar. E decidiu me condenar por conta própria. De repente, lembrei-me de cada movimento meu nos últimos 9 anos. Ela ficava feliz porque eu a agradava. Ficava brava com sua chefe no trabalho. Fiquei orgulhosa por receber os presentes que ela desenhou aleatoriamente. Até quando eu recuperei a linha original, Wen Vanqing sentia mais alegria. Estou mais bonito do que antes. E ainda mais chamativo. Eu sentia mais uma sensação de crise. Wen Vanqing olhou para o sangue na palma da mão. Uma onda de risadas. Na verdade, ela já havia se apaixonado por mim sem perceber. Mas agora eu só percebo isso. Que ridículo. Eu fui embora. Essa esposa incompetente, no entanto, não conseguia nem encontrar o corpo ou as cinzas. Como eu deveria odiá-la? Wen Vanqing não sabia como havia saído da casa Wen.
Seus pensamentos estavam confusos. A pessoa ria e chorava ao mesmo tempo. Ela foi para a cabine do bar que costumava frequentar. Pediu várias doses de bebida forte. O licor forte queimava seu estômago. Ela tossia repetidamente, com o rosto pálido como papel, e não conseguia parar de vomitar. Ela pensa em mim, mas não pode me ver. Só pode usar álcool para entorpecer os nervos que doem profundamente. Wan Vanqin olha para sua aparência desajeitada no espelho. Ela solta um riso amargo. Ela quer me abraçar e pedir desculpas. E quer me dizer: ela me ama muito. Ela está disposta a se arrepender e implorar perdão, contanto que eu possa voltar. Wan Vanqin está um pouco tonta de tanto beber. Sua cabeça dói muito. Ela, então, vê uma sombra passando pela cabine com um canto do olho, pelo perfil, e parece que tem cerca de 80% de ferimentos. A mulher respira por um instante. Não se importa com as pernas dormentes. Então, cambaleia e empurra a porta da cabine. E justamente consegue ver a silhueta familiar à distância, na entrada da cabine. Tenho olhos de pêssego. Meu nariz é alto. Meus traços são delicados. Sou alta e tenho pernas longas. No meio da multidão, posso ser reconhecida à primeira vista. Lu Jinchen. Wan Vanqin não consegue conter a vontade de dizer esse nome. A mão do homem à distância tremeu. Ele olhou para cá. Ela correu em direção ao homem à sua frente, mas foi empurrada pelos seguranças ao redor. Quem é você? Nós, Dayun, viemos falar sobre uma colaboração. Você, mulher, está tentando seduzir o patrocinador, não é? Se você avançar mais, não serei gentil. Tem muitos que estão atrás do nosso Yun. Se for flertar, pelo menos se arrume. Wan Vanqin olhou para suas roupas que não foram trocadas há 2 dias. As manchas de bebida secaram. Cheirando de perto, ainda tem um cheiro azedo. Sua expressão instantaneamente ficou feia. Lembrando das noites de bebedeira nos últimos dias, ficou um pouco envergonhada. Eu lancei um olhar para suas bochechas rubras de embriaguez. E suas roupas estavam tão amassadas. Ela também estava um pouco surpresa por dentro. Wan Vanqin sempre amou estar limpa. E não tem o hábito de beber demais. Mas como ela poderia estar tão desleixada agora? Eu admito que, quando ouvi o nome daquela pessoa que morreu, eu fiquei realmente em pânico. Mas e daí? Hoje minha identidade é a de uma jovem da empresa. Wan Vanqin não consegue lidar consigo mesma. E não pode ajudar Song Jin a me intimidar. Eu escolhi me resignar. E lidar com isso. Eu não conheço essa pessoa estranha. E então entrei diretamente no camarote. Wan Vanqin, ao ouvir alguém falar à sua frente, parou os passos. Eu sou muda. Não é possível que eu de repente fale. Será que eu errei a pessoa? Wan Vanqin se lembrou de não muito tempo atrás na tela do crematório, daquele rosto. A dor no peito a fez curvar-se. E entender as palavras. Saia daqui rápido. O segurança viu que o Wan Vanqin ainda não tinha saído. Os dois se encararam e deram um forte empurrão. Em um instante, ela caiu sentada no chão. Uma dor na coluna a fez ficar um pouco mais consciente. Ela não pôde deixar de se sentir um pouco incomodada. Primeiro, não sair com guarda-costas. E a outra é que um homem tão parecido com o meu não é mudo. Mas eu sabia muito bem o quanto eu estava feliz ao ver esse homem. O quanto eu estava feliz por dentro. Wan Vanqin só pôde voltar para a caixa e refletir cuidadosamente. Ela começou a relembrar os gestos e o tom do homem quando falava. De repente lembrou-se do que o homem tinha dito ao segurança. Inconscientemente, começou a roer as unhas. E eu também tenho esse hábito. Sempre que ele tentava fazer gestos com as mãos, na primeira oportunidade, também roeria as unhas. É uma coincidência? Wan Vanqin não acreditou. Em seguida, ligou para o assistente, para verificar se recentemente não chegou um jovem chamado Yu na cidade, especialmente pela aparência. Eu quero todos os dados dele. Depois que Wan Vanqin trocou de roupa, moveu uma cadeira e sentou-se na porta da caixa. O segurança original ainda estava pensando em dar uma lição na mulher inconveniente, mas foi detida pelo gerente do bar. Aquela é Wan Vanqin, a poderosa da família Wen Wuxin. Vocês, forasteiros, não devem agir. Caso contrário, sairão chorando. Os 2 seguranças ficaram paralisados. Lembraram que acabaram de empurrar essa Wen. Sentiram uma apreensão no coração. Wan Vanqin não estava pensando em dar uma lição nos 2. Eles ouviram a ordem de Hyundai. E Yunpen pode ser Lu Jinchen. Ele a viu novamente. Ela podia entender que estava irritada. 1 hora depois, o assistente trouxe os documentos com cuidado, lendo com a cabeça dura. Yun Eng, 27 anos. O jovem mestre do grupo Xinfen. Acabou de retornar à China. Há um problema de saúde com Yun Qi de Baimin Mountain. Ele voltou ao país porque o grupo Xinfen está investindo em um projeto em Wuxin. E o jovem senhor Yun está encarregado. Wan Vanqin folheava impacientemente os documentos desconhecidos. Algumas páginas de apresentação apenas mostram que Yun Tong é um homem de negócios. Exceto o mudo Lu Jinchen, que é sempre vitorioso.
Os outros dois não têm nada em comum. Ela jogou os documentos na mão com impaciência. A porta do boxe foi aberta de repente. Eu sorri de uma forma vaga e levantei o queixo. Abraço-a. É realmente uma honra conhecê-lo. Mas não precisa me investigar na frente do meu segurança. O Envankin sentiu seu rosto esquentar. A voz do homem era suave, diferente do mudo que só gemia em suas memórias. Jinshin, vamos parar de brigar, tá bom? Antes eu errei com você. Vamos para casa. Hyundai, fique tranquilo. O Jinshin de quem você fala, eu não conheço. Ele deve saber que sou da família Yun. Embora você seja respeitado em Hao Shen, mas eu não tenho medo de você. Saia da frente. Os seguranças ao redor ofegaram. Eles realmente não esperavam que o jovem mestre da família ousasse falar com o gerente geral e assim. Mas ver aquele rosto quase idêntico ao falecido, em um instante, também não foi inesperado. O Envankin, no entanto, não retirou o olhar. O senhor eu não queria admitir isso. Por que o gesto de roer as unhas é tão parecido com o de meu marido? Isso também é uma coincidência? E o Eng sentiu um choque interior. No entanto, ele apenas sorriu. Apenas com um pequeno gesto inconsciente meu. O Envankin não deixou passar. Isso é realmente ridículo. Ela examinou minuciosamente cada parte da pele do homem. Tentou encontrar alguma falha, mas não encontrou nada. Será que realmente é uma coincidência ou só aparência? O Envankin pensou a noite toda. Ainda assim, não conseguiu controlar sua curiosidade. Dirigiu até a casa dos Yun. Yunpan, nos conhecemos ontem, então somos amigos. Comer o café da manhã juntos. Yunban olhou para a mulher com um sorriso embaraçoso. Na minha mente, as coisas que costumavam ser eu brilharam, implorando para que ela tomasse o café da manhã para nutrir a imagem. O coração zombou severamente. O Xiaolong. Nós, no máximo, somos apenas conhecidos. Eu ouvi dizer que seu marido morreu. Eu entendo sua tristeza. Mas você não pode simplesmente se jogar em alguém que se parece. A alegria por toda parte de Evankin foi instantaneamente apagada. Jinshin. É assim que você pensa sobre nós. Eu não erro a pessoa. Eu tapei meus ouvidos. Tudo bem. Desde que cheguei a este mundo, eu não quero lidar com Evankin. Eu tenho uma nova identidade. Tenho familiares. Os últimos 9 anos foram apenas uma missão. Agora, Lu Jinshin já está morto. Mas o Evankin não solta. É realmente ridículo. Se você continuar assim, não me culpe por chamar a polícia. Eu afastei a mão que me impedia. Seus olhos estreitos estavam cheios de desprezo. O coração de Evankin foi perfurado instantaneamente, sangrando abundantemente. Eu nunca mostraria a ela aquele olhar de desgosto. Eu só consigo olhar fixamente para ela. Nos olhos dela há um amor indefinido. Uma brisa suave passou. Minha sombra já se distanciou. Mas o Evankin permaneceu parada por um longo tempo. Se parece uma coincidência, então por que a sensação é a mesma? Após pensar por um tempo, ela decidiu encontrar uma maneira de me testar. A primeira coisa que o Evankin lembrou foi que eu já me queimei. Com certeza, eu teria cicatrizes. Então ela deliberadamente fez com que alguém jogasse café em Yun-Eng. Yun-He, desculpe. Vou te compensar com um conjunto de roupas. O homem, que originalmente estava com pressa de inspecionar o shopping, estava ainda mais chateado. Ele pegou apressadamente as roupas que a guia de compras entregou e foi para o provador trocá-las. Ele não percebeu de jeito nenhum o olhar do consultor masculino à sombra. Este senhor realmente tem cicatrizes nas costas. Um sentimento de alegria invadiu instantaneamente o coração de Evankin. Ela olhou para a pessoa que saiu do provador. Uma onda de emoção. Plataforma de nuvens. Embora você não admita, mas você tem cicatrizes nas costas. Meu marido também tem. Você é ele, não é? Eu estava completamente confusa. Fiquei um pouco surpresa ao ouvir a falha que me entregou. Mas não quero perceber isso agora. O senhor Wei ainda tem o hábito de roubar. Minha cicatriz foi causada por uma punição familiar. Se não acredita, pode perguntar a qualquer um da família Yun. Yun até trocou a gola com carinho. Apontou para a mulher. Você vê se minha cicatriz é igual à sua? Zhou Vanqin imediatamente ergueu os olhos. À primeira vista, era uma longa marca de chicote rosa claro. Definitivamente não parecia uma queimadura extensa. A mulher imediatamente também chorou, olhando fixamente para alguém tão parecido à minha frente. Não era eu. Eu rapidamente me afastei da mulher. Um alívio passou pelo meu coração. Ainda bem que já havia eliminado as cicatrizes do corpo ao chegar a este mundo. Já havia eliminado as cicatrizes do corpo. A regra da família foi imposta antes de voltar para casa. Aqui, o Evankin mergulhou na autodúvida. Ela refletiu. Também não descarto o uso de algum método especial para esconder. Então ela pensou novamente na minha alergia ao pólen. Começou a enviar flores de forma ostensiva. O ar estava repleto de uma fragrância embriagadora. Quando via as flores, pensei que o Evankin estava obstinado em me conquistar. Mas, após um espirro repentino, percebi.
Eu percebi que o Evankin estava testando minha alergia com as flores. Embora eu estivesse me esforçando para evitar, uma onda de erupções vermelhas começou a aparecer, como de costume. Justo quando eu engoli o comprimido anti-histamínico, o Evankin, desconsiderando os avisos da segurança, entrou no escritório. A mulher ficou aliviada ao ver as manchas vermelhas na minha mão. Você é Lu Jinshin, não é? Ele também é alérgico ao pólen. Eu ri e neguei com a cabeça. Levantei a cabeça, expondo meu pescoço longo. Estava coberto de marcas vermelhas e inchaços óbvios. As marcas vermelhas na mão são picadas de mosquito da noite passada. Afinal, ontem eu fui acampar em um encontro. Nada abaixo da imagem parece normal. A mulher incrédula franziu a testa. Quando percebeu, pensou em como isso poderia ser tão coincidente. Mas ao ouvir o assistente relatar a agenda de Yueng, ela instantaneamente ficou sem saber o que fazer. Ele sabia das marcas vermelhas em seu pescoço. Não poderia ser uma alergia. Só de pensar que ele estava com outra mulher. O coração de Evankin doía incontrolavelmente preguiça. Você ainda não vai? Esta é a Yunxi. Não é permitido entrar no escritório do diretor executivo à vontade. Que educação exemplar! O Evankin olhou com um olhar duplamente irônico. Instantaneamente, sentiu como se um balde de água fria fosse jogado sobre ela. Em breve, todos no círculo de Algier sabem. O Evankin está loucamente perseguindo Yueng. O mais curioso é que Yueng e o marido falecido de Evankin são quase idênticos. Muitas pessoas ao pensarem em mim, quando ele foi o substituto do luar de Evankin, no instante seguinte, parecia razoável. Além disso, há repórteres de fofocas, que comentam sobre a estética imutável de Evankin ao longo dos anos. O assistente também acha que o Evankin está preso em sentimentos desolados. Depois de hesitar por um tempo, decidiu falar. O senhor já faleceu. Mesmo que você encontre muitos parecidos, não adianta. O Evankin, com o rosto pálido, jogou o tablet que tinha na mão. Calha a boca. Ela realmente adora encontrar substitutos. Ou será que apenas um que acredita que Yueng sou eu? Depois de um bom tempo, olhou para o assistente com uma expressão complexa. Você acha que Yueng e o senhor se parecem? Claro que se parecem. Mas não parece. Há muitas pessoas no mundo que se parecem. Mas os dois definitivamente não têm a mesma essência. Mesmo que fossem parecidos, você não poderia confundi-los. O Evankin soltou uma risada amarga. Para os de fora, parecia que ela estava louca. Mas como alguém que esteve comigo por 9 anos, ela confia em seu próprio julgamento. Mas ao enfrentar suas próprias tentativas de teste, Yueng tinha uma explicação clara em suas palavras. Até ver o convite para o jantar beneficente que sua assistente, Lian, trouxe. Então, o Evankin se deu conta de algo. Meus únicos parentes em Hao City são os da família Song. Além disso, eu costumo ir ao orfanato. Se as crianças do orfanato forem incomodadas, eu não sei se admitiria isso. Então, ela imediatamente pediu à assistente que agendasse um encontro com Yueng sob o pretexto de doações. Esta foi também a primeira vez que o Evankin visitou o orfanato. Isso superou suas expectativas. As crianças tagarelavam e riam. A atmosfera estava muito animada. A assistente piscou para a pessoa que havia preparado com antecedência. Eu apenas vi a outra pessoa levantar a mão e empurrar a criança chamada Xiaoan. Logo, os dois começaram a brigar. Xiaoan estava quase sendo dominado e agredido. E eu vi essa cena. O coração de repente encolheu. Ao redor, as pessoas avançaram sob o sinal de Evankin. Você me chamou para ver você atormentando crianças? Claro que não. Essa criança chamada Xiaoyan costumava adorar meu marido. Quando Xiaoyan viu que eu estava ajudando, ele começou a chorar alto. Irmão Jingshen, me salve. O pequeno menino estava com os olhos cheios de lágrimas. Ele se expressava até mais do que com linguagem de sinais. Essa era a nossa senha. Meu coração se apertou com força. Meus olhos estavam ainda mais vermelhos. Minha mão se levantou involuntariamente. Eu queria confortar o menino com gestos. Mas, ao olhar pelo canto do olho, vi o Evankin determinada. Suspirou. Eu franzi a sobrancelha. Virei-me e fui embora. Mas foi agarrado firmemente no pulso pela mulher. Por que os olhos do Sr. Yun estão tão vermelhos? Sinto dor por essa criança. É difícil se soltar. O olhar estava carregado de frieza. A areia entrou nos olhos. Eu esfreguei até ficar vermelho. Não estou interessado em pessoas que intimidem os outros. A senhora Wen se esforçou ao máximo, mas não adiantou. Seu marido morreu e morreu. Os olhos de Evankin estavam rubros. Ela me encarava fixamente. Mas além dos olhos vermelhos, não havia nada de diferente. Se fosse eu provavelmente teria corrido para impedi-la e me questionado. Depois de muito tempo, a mulher baixou a cabeça. As águas do rio Xian borraram minha visão. Desculpe. Eu confundi a pessoa. Vá embora. Aquele que me prendia estava ligado ao En. Seu comportamento também foi notado pelo assistente. Antes de eu aparecer,
Ela inteira estava atordoada. Agora, ela está se insinuando para um homem que se parece muito comigo. É realmente por causa do substituto. Ainda há algo mais por trás. Su Qianxi acariciava a urna que segurava nas mãos. A cena da cremação ainda estava fresca na memória. Por lógica, não seria possível que alguém voltasse à vida. Mas o Evankin realmente não consegue distinguir? Ela via claramente. O amor nos olhos daquela pessoa não pode ser falsificado. Ela marcou e encontrou novamente naquele dia. O pulso que gradualmente esfriava na ambulância. A mente estava em branco. Sem perceber, Su Qian já havia encostado a cabeça na urna ligeiramente fria. Depois de um tempo, ela suspirou. Decidiu ir ver Yunban uma vez. Olá, eu sou Su Qianxi. Jovem mestre Yun. Eu gostaria de te encontrar. Eu acho que você se parece muito com um velho conhecido meu. Não sei se é conveniente. Fiquei bem mais tranquilo ao ouvir a voz de Su Qianxi. Eu sei que minha aparência com certeza levantará suspeitas entre aquelas pessoas do passado. Mas eu não tenho medo. Especialmente de Su Qianxi, que já havia me ajudado antes. Tudo bem, Dr. Su? Eu também sinto que já o conheço. Su Jianxia não esperava que eu aceitasse tão rapidamente. Ela estava animada por dentro, além de um toque de nervosismo. Será que o Eng sou eu? Ou será que há alguma conexão entre eles? Qian e Su estavam ansiosos para marcar um horário. Eles correram para um restaurante com vista para o mar. É um dos restaurantes franceses mais tranquilos e sofisticados da cidade. Normalmente é muito difícil conseguir uma reserva. Mas Su Jianxia reservou todo o lugar com antecedência. Ela pediu flores. Experimentou os pratos com antecedência. Tudo para me agradar. O que vi quando entrei foi Su Jianxia reclinada na cadeira, observando a vista do mar ao longe, como se eu a tivesse encontrado há muitos anos quando ela fez uma cirurgia plástica, calma e indiferente. Eu sorri. Fiquei na frente da mulher. Olá, Dr. Su. Mas então vi a urna que ela tinha nos braços e fiquei paralisado. Embora eu já tivesse visto fotos de Yun Eng, ver a pessoa real é diferente. Su Jianxia acha que somos praticamente iguais. A única diferença é que Yun Van não é mudo. Olá, o velho conhecido que mencionei antes. Você deve saber quem é. Ele foi cremado por mim. Mas as cinzas eu não joguei fora. Não tenho medo que ele me culpe. Eu só quero. Eu balancei a cabeça. O olhar estava cheio de ternura. Neste mundo há 9 anos. Amigos que conheço não são muitos. Xin Kanxia me ajudou tanto de novo. Eu não quero ser insistente. Também acredito no caráter dela. Dr. Su, eu só sei que seu velho conhecido não vai te culpar. Porque ele está bem na sua frente. Su Qianxi arregalou os olhos. A urna nas mãos caiu instantaneamente no chão, produzindo um som pesado. Por muito tempo, seu barulho tinha uma tonalidade de cor. Sua voz estava trêmula. Eu assenti. Eu estou bem. Quanto tempo? Até ouvir minha resposta. O coração de Su Qianxia não pôde evitar tremer. As pessoas que morreram voltaram à vida com uma nova identidade. É realmente muito estranho. Mas agora isso está acontecendo comigo. Ela não queria investigar mais a fundo. Como você prova que é o Zen? E se você estiver se passando por alguém? E como você poderia falar? O fato de eu estar sentado aqui já prova isso. E aqui estou agora. Jie Qianxia ficou atordoada por um momento. Então acabou rindo novamente. Como eu pensei. O Evankin sabe disso? Tan cortou o bife para si mesmo, rindo e piscando os olhos. Eu não a amo. Como ela pode me afetar? Eu sou Yun Eng, não aquele mudo. Na verdade, tenho um irmão chamado Yun Ting. Fiquei ao lado de Evankin também por ele. Agora, isso pode ser chamado de fim do sofrimento, começo da alegria. Su Qianxia riu ao ver minha expressão séria. Desde que eu disse que não amava o Evankin, o coração dela começou a transbordar de alegria. Comparado ao mudo coberto de cicatrizes do passado, agora eu sou mais feliz. Su Qianxia pegou a urna e me entregou. Os bens públicos retornam ao seu proprietário original. Eu olho para a caixa de sândalo à minha frente. A mão se apertou involuntariamente. Eu levanto a cabeça e vejo o vasto mar azul à distância. Doutora Su, o restaurante que você escolheu hoje é conveniente para mim. Eu me levanto e abro a caixa de sândalo. Vou até a janela. Seguro as cinzas cuidadosamente. No segundo seguinte, e é aberta apressadamente por Evankin. Ela originalmente se aconselhou a não viver mais. Mas ao saber que Su Qianxia veio me encontrar ativamente, ela não consegue controlar sua excitação. Eu tenho uma relação profunda com Su Qianxia. Se eles se encontrarem, isso não prova que o Eng é Lu Jinxin? A explicação dele antes significava exatamente isso. Mas agora, ao abrir a porta, ele me vê segurando as cinzas. O Evankin fica imediatamente nervosa. Aquilo são as cinzas de Jinxin. Eu me viro e falo. Mas a ponta dos meus dedos está relaxada. Minha mão esquerda também está solta. A urna caiu repentinamente no mar Lu Jinxin. Num instante, o coração da mulher ficou partido.
Ela pulou no mar sem hesitar, até que a água fria do mar estimulasse seus nervos. Ela percebeu que a urna estava completamente encharcada. Começou a descer lentamente para o fundo do mar. O Evankin só podia prender a respiração e nadar com todas as suas forças para as profundezas. Eu, encostado na janela, observei a silhueta que desaparecia e meu coração parou por um momento. Na verdade, é mais risível. Ela não se importava comigo antes de eu morrer. A pessoa morreu. O Evankin realmente pulou no mar por causa dessa urna. É realmente irônico. O assistente no restaurante ficou atordoado. Ele nunca imaginou que a senhora o empurrasse no mar. Alguém! Rápido! 10 são para salvar a urna. Chamem uma equipe de mergulhadores profissionais para resgate. O grande restaurante rapidamente ficou em caos. Na verdade, eu não senti nada. Em vez disso, fiz sinal para Sukianshi apressar-se a comer. Você não está preocupado com o Evankin? Eu sou Yunban. Por que se preocupar com um estranho? Aquela urna de cinzas é basicamente minha. Como eu decido lidar com isso é meu problema. O Evankin também foi resgatada. Ela ainda está viva, mas está inconsciente. Seu rosto está incrivelmente pálido. Ela lançou um olhar para a urna de cinzas em seus braços. Yunshin parou por um momento e rapidamente avançou. Estava prestes a ir embora quando foi segurada pelo assistente. Yunshin, por que você jogou a urna de cinzas do senhor? Você sabe o quão importante aquilo é para o Enyan? E daí? O último desejo do seu marido era espalhar as cinzas no mar. Ele já faleceu. Vocês, o Evankin, ainda não estão dispostos a deixar os mortos em paz? O assistente realmente não conseguiu dizer palavras duras para Yunban, mas ele não conseguia engolir sua indignação. O normalmente é apenas lenta em relação aos sentimentos. Ela amava muito o senhor. Após a morte do senhor, ela ficou desolada por muito tempo. Depois, a verdade foi revelada e a família Song foi punida. Ela já está se esforçando para reparar. Eu já não consegui conter uma gargalhada. O amor dela sempre esteve em Song Jinyan. No passado, ela sempre foi indiferente ao marido, que era como um babá. Agora, servir de reparo para um morto é útil? E o Evankin no hospital estava com derrame pleural. A neve caiu por um dia e uma noite antes de ela acordar. Ela nunca conseguirá esquecer o olhar que o Eng lançou sobre ela. Indiferente e inocente. Quando ela se esforçou para encontrar a urna, as cinzas dentro já haviam caído na água. Ela estava furiosa e louca, mas impotente para impedir. No final, o Evankin tossiu sangue e ficou consciente. O corpo dela realmente apresentou problemas. Mas ninguém se importa com ela como eu. Com paciência, eu a convenci a tomar o remédio. E ninguém está disposto a ajudar seriamente a ajustar seus problemas de estômago com a alimentação exigente. O homem que amava nem as cinzas queria deixar para si mesmo. A dor nos olhos se intensificou. O Evankin olhou para o teto e riu baixo. Lembrei da minha calma ao espalhar as cinzas. E a deserto Xia que antes se recusava a entregar as cinzas. Acabou permitindo meu comportamento. E a atitude de Lin Qianxi em relação a mim. E as suspeitas que descobri anteriormente. Parecia que tudo apontava para Yunban sendo eu. A respiração da mulher começou a ficar apressada. O som de alerta do respirador apitava ao meu lado. O assistente correu apressado para verificar. E viu seu próprio chefe sorrindo. Venham rápido. Wendai. Você deve cuidar do seu corpo. Embora o senhor não esteja mais aqui. Mas a família Song ainda está aqui. Eles mataram o senhor. Você não pode morrer de jeito nenhum. O Evankin, que já tinha fechado os olhos, abriu-os abruptamente. Ela se lembrou. Se fosse para verificar se o Eng sou eu, Song Jin é indispensável. Ela desviou o olhar. Sussurrou instruções para a assistente. Em seguida, discou meu número. Yunkang. Eu sei que vocês ainda estão procurando parceiros. A família Wen pode ajudar. Com uma condição, 3 dias depois, venham me ver na casa dos Wen. Naquele momento, eu estava jantando com meu irmão Yunting, ouvindo a voz feminina do outro lado da linha. Os olhos de Yunting se encheram de tristeza. Lu Jinxin. Ele não é a garota que te intimidou antes? Não a encontre. Pessoas assim não merecem ser lembradas, nem mesmo após a morte. Bingju sorriu e consolou o irmão. Está tudo bem. Apenas uma colaboração. Você ainda não confia em mim? A família de Yun só pode concordar resignadamente. Repetidamente instruí meu irmão a levar mais seguranças. 3 dias depois, entrei na casa dos Wen com meu segurança, conhecendo o caminho de cor. E não precisei de guia pessoal. Cheguei rapidamente ao prédio principal. E finalmente vi o Evankin. Ela estava sozinha em uma cadeira de rodas, com a cabeça baixa. Sua silhueta era solitária. Caixa térmica. Eu cheguei. Há alguma questão relacionada à colaboração? Ela imediatamente levantou a cabeça. Só então pude ver claramente o anel na mão da mulher. Este é o nosso anel de casamento. Também deixei o assistente empurrar de forma casual. Eu costumava gostar muito de usar. Mas uma vez, o Evankin viu e me repreendeu com raiva.
Não pense que usar o anel faz de você meu marido. Um mudo não deve ter ilusões. Mantenha seu lugar. Naquela época, ainda tinha uma boa impressão de Wenvankin, mas imediatamente fiquei alerta. Eu sou apenas uma executora. Não deveria fazer nada que não condiz com o meu papel. Você chegou. Jinshin. Eu só quero entregar Song Jinyan para você lidar. No segundo seguinte, o homem ferido foi arrastado para fora. Song Jinyan, já completamente confuso, ao ver Yueng pela primeira vez, ficou apavorado. Você é Lu Jinshin. Não é isso. Ele está morto. Quando eu o golpeei, ele estava prestes a perder a respiração. Quem você realmente é? Meus olhos estavam cheios de alegria enquanto olhava para Wenvankin. O Sr. Wen acredita que sou seu marido falecido. Agora é a hora de me vingar. O coração da mulher imediatamente se apertou. Acenou com a cabeça imediatamente. Engoli as palavras que eu originalmente negava. Após algumas investigações e a liberação das cinzas, mesmo que eu não acrescente nada hoje, o Wenvankin não desistirá facilmente. Eu lembrei de quando fui ver o Xiao Ego ontem. As feridas daquela criança. Finalmente tomei uma decisão. Eu sei que o jovem Song não parava de atormentar Lu Jinshin antes. Difamação, espancamento, queimaduras. A cada palavra que dizia, o rosto de Wenvankin ficou um pouco mais pálido. Eu acenei para o segurança atrás de mim. Song Jinyan foi rapidamente amordaçado e preso. Então é hora de retribuir na mesma moeda. Eu acho que Lu Jinshin ficará satisfeito. Nas próximas horas, a sala da família ecoou com as gargalhadas altas de Song Jinyan. 3. Wenvankin permaneceu em silêncio ao lado. Ela secretamente tentou se aproximar de mim, como espinhos na carne. Estou disposta a me vingar na frente dela. Song Jinyan já revelou sua identidade. Então eu vou perdoá-la? Eu me espreguicei. Levantei o queixo de Wenvankin, ao ver a expressão de medo e expectativa no rosto da mulher. De repente ficou bonito. Wenshin. Geralmente trocaram de identidade. Você ainda assim tem que me forçar. Você espera que eu te perdoe? As pupilas de Wenvankin de repente se contraíram. Profundidade de campo. Eu tapei a boca da pessoa à minha frente. Eu sou muito mesquinha. Balançou a cabeça. Wenshin deveria saber sobre Song Yannian. Então, abusam do silencioso Lu Jinshin. Você também é cúmplice. Quão doloroso é na hora da vida e da morte. Você sabe? Ele não conseguia falar, engolindo tanta humilhação. Você sabia? Você não sabe nada. Portanto, falando de Wenvankin, seu amor é realmente barato. A mulher deixou cair algo no canto do olho, caindo sobre as minhas mãos. Ela se ajoelhava de repente, com uma voz rouca, sem conseguir falar. Jingshen, você pode me dar uma chance? Você sabe? Eu não estou grávida. Antes, eu tomei um remédio afrodisíaco que Song Jinyan me deu. Ele ainda me deu intencionalmente remédios para simular uma gravidez. Era para me forçar a me divorciar. Mas eu nunca pensei em me divorciar. Eu fiz isso apenas para que você me amasse mais. Jingshen, desde que você me perdoe. Que tipo de colaboração? Não quero nada da família Wen. Eu também sinto uma dor aguda. Enquanto sorria e balançava a cabeça. Ao mesmo tempo, sem hesitar, abri minhas mãos que estavam firmemente seguradas. Mas Lu Jinshin está morto. Morto por sua causa. Eu não quero perdoar em seu lugar. Wenvankin olhou incredulamente para o homem à sua frente. O sabor metálico na boca fez com que Jianwu acordasse novamente. Faz sentido. O mudo de antes não era uma estátua de barro. Ficar irritado é compreensível. Mas ela queria pedir desculpas e se redimir. Mas eu não dei oportunidade. Ela levantou a cabeça. Olhou para o meu perfil. As dificuldades que enfrentei ao renascer. A criança não é mais Wang Bea. O que meu coração sofreu deve ser muito e ela não sabe. E não posso participar. Uma sensação profunda de impotência tomou conta do meu corpo. Ela só pôde me ver partir. Assim como antes, ela me deixou sem hesitar por causa de Song Jinyan. Wenvankin virou a cabeça novamente para Song Jinyan, que já estava coberto de sangue. Meu coração estava cheio de tristeza. Ao deixar a casa dos Wen, não escolhi sair de carro. Saí sozinho do condomínio. Ao longo do caminho, estavam as paisagens familiares. Eu percorri este caminho por 9 anos. Quantas árvores de álamos havia ao longo do caminho? Eu tenho plena consciência. Ao entrar na cidade, um mendigo ao longe de repente se arrastou até mim. Senhor, por favor, ajude-nos. Minha filha quebrou o braço. Poderia nos emprestar um pouco de dinheiro? Eu só sinto familiaridade. Dei uma olhada cuidadosa. Então percebi que era a mãe Song. Lu Jinshin. Você não morreu, hein? Tudo é culpa sua. Você fingiu sua morte e o Wenvankin é louco, ameaçando a família Song. A família Song faliu. Você está feliz agora? Eu sou o jovem mestre da família Yun Ban. Você se enganou sobre quem eu sou. Eu balancei a cabeça. Levantei o pé, querendo ir embora. Fui agarrado firmemente pela mãe Song. Então o pai de Song chegou com uma carroça.
Em cima estava o corpo pesado da Song, ofegante. Eu não acredito. Você é meu filho. Eu sei muito bem como você é. Por favor, nos salve. E sua irmã também. Você não pode ficar parado enquanto outros morrem. Eu olhei para os três em apuros. Além da calma, há a temperatura da cama. No passado, eu fui trazido de volta pela família Song. Song Yi não parou de me atormentar. O pai e a mãe Song também fazem de conta que não veem. A personalidade covarde formada por Xian quando criança no orfanato. Eu até fiquei um pouco recluso e não ousei me rebelar. Agora, isso pode ser considerado uma retribuição pelo que fiz. Me solte. Se você não me soltar, eu vou chamar a polícia. Eu arranquei a mão da mãe de Song. Mas Song Yi acordou. Quando me viu, começou a chorar incontrolavelmente. Irmão, você pode nos salvar? Nós somos todos seus parentes. Me ajude, por favor. Eu nunca mais ousei. Eu franzi a testa. Há muito tempo, Song Yi se preocupava muito com Song Jinyan. Muitas vezes intimidava, só machucando a si mesmo. Agora parece realmente ridículo. Não, vocês realmente confundiram a pessoa. Eu sou Yun Yin. O Lu Jinshin que vocês mencionaram é mudo, 110, né? Aqui tem um mendigo me importunando e batendo. Eu soltei uma risada quando vi os três sendo levados pelos policiais para a viatura. Lu Jinshin, cada louco. Nós somos seus pais. Você não terá um bom fim. Seu filho da mãe. Ousou fazer isso comigo. Eu vou despelar você. Eu ouvi os gritos da polícia se afastando cada vez mais. Meu coração está muito mais tranquilo. O assistente ao lado achou estranho ver Yun Yi assim. Ele olhou para os vários telefonemas não atendidos de Evankin em seu celular. Ele decidiu atender mesmo assim. A família Sun procurou Yun Yi da sua família, não é? Me deu o depoimento de Yun Yi. Eu ainda tenho outras provas em mãos. O suficiente para que eles nunca se levantem novamente. O assistente deu uma olhada no julgamento. Viu que eu acenei com a cabeça e suspirou aliviado. Ele não entendeu muito bem. Por que os parentes do falecido Sr. Lu e sua esposa estão todos relacionados com o Sr. Lu? É realmente algo estranho. Quando vi a sentença dos três da família Song, um sorriso apareceu nos meus lábios. 2 penas de 15 anos. Uma prisão perpétua. Ao pensar que no futuro eles passarão na prisão, eu apenas me senti satisfeito. E o Evankin não desabou. Depois que ela confirmou meu valor, começou uma nova rodada de enrolação. Todos os dias que vou para a empresa, recebo um grande buquê de rosas vermelhas de pelúcia. Considerando que sou alérgico ao pólen, o Evankin mandou fazer falsificações tão perfeitas que eram indistinguíveis. Havia também uma carta de desculpas escrita à mão por ela. Jing Shen, eu estava errada. Me dê uma chance, por favor. Ao sair do trabalho, também recebo café e doces. Depois de alguns dias, até a recepção, que costumava ajudar a lançar flores e presentes, ficou hesitante. Até mesmo onde quer que eu vá, o Evankin encontrou uma maneira de fazer com que as pessoas organizassem encontros só para se encontrar por acaso. Os amigos ao seu lado a provocavam. Você tratou o Song Jinyan muito mal no passado. Quanto ao mudo, parece que ele só sabe girar em torno de você. Mas é a primeira vez que vejo você se esforçando tanto para perseguir alguém. O Evankin sorriu amargamente, bebendo um copo após o outro de bebida. Não muito longe. Eu estava rindo alegremente ao lidar com as velhas raposas no Shopping City Hall. De repente, um velho levantou o copo e sorriu de forma maliciosa. Eu já ouvi falar da riqueza da família Yun, uma renomada família rica do norte de Pequim. Não sei se seus ancestrais têm planos de aliança. A festa, que estava barulhenta, imediatamente ficou em silêncio. O Evankin não pôde deixar de apertar o copo. Tem pele, para não esconder de vocês. Os pretendentes ao meu redor são tantos que não consigo lidar. Alianças não são adequadas para mim. Todos tiveram uma explosão de risadas. No entanto, o Evankin sentiu que sua dor aumentava. Uma amiga ao lado fez um gesto de apoio a ela. Parece que você tem uma tarefa árdua e uma longa jornada pela frente. Falando sério, você, que perdeu o marido, está pensando demais. Ele realmente não se submeterá facilmente. Tem um temperamento ruim. É uma pessoa exigente. A cada palavra que dizia, o rosto de Evankin ficou 3 vezes mais pálido. Seu coração involuntariamente acelerou. Ao pensar que eu teria uma nova namorada, a pressão do sufocamento fez com que o Evankin mal conseguisse respirar. Portanto, quando os compromissos sociais terminaram, o tempero estava me deixando no centro das atenções das pessoas que apenas observavam. Lu Jinshin, você está falando palavras estranhas de propósito? Eu sei o quanto você me amava antes. Por favor, me dê mais uma chance para me redimir. Por fim, uma mulher chorava incontrolavelmente. Ela estava ajoelhada ao meu lado. Contanto que você me perdoe, eu farei qualquer coisa. Lu Jinshin, por favor, não me ignore. Eu me inclinei para baixo. De repente, tive uma ideia muito ruim.
Então você também pode ser meu cachorro-quente. O grande vaso de plantas de Wen. Afinal, você deveria conhecer meus gostos. É estranho ver um fenômeno assim na roda de proteção da cidade. Quando o jovem mestre da família Yu foi negociar uma parceria, Wen Vanqin estava na frente. Sempre que alguém queria compartilhar a bebida do Yun, ela bebeu tudo sozinha. No final, foi levada ao hospital, mas não desistiu. Quando o jovem mestre da família Yu foi a uma festa, Wen Vanqin também foi junto. Até mesmo, ele perdeu o desafio. Ela também se ofereceu para a punição, aprendendo a latir como um cachorro. Os jovens presentes ficaram extremamente assustados. Mas eu estava sorrindo feliz. Até acenei com a cabeça como se estivesse elogiando. Eu, em um jantar, gostei da aparência suave dela. Sorrindo, pedi para Wen Vanqin fazer cirurgia plástica. Ela também concordou. Um monte de coisas absurdas e estranhas. Somente os amigos que conhecem Wen Vanqin se sentem familiarizados. Vanqin. Lembro que antes você era. Os bajuladores também fizeram essas coisas por você, certo? A roda da fortuna realmente gira. Ela pensou que Wen Vanqin iria rebater. Mas, para sua surpresa, sua própria amiga acenou com a cabeça. Em vez disso, começou a perguntar: como fazer a pessoa que foi ferida gostar de si novamente? Os amigos sentiram que suas visões de mundo estavam em pedaços. Todos são amigos de Wen Vanqin há mais de 20 anos. É a primeira vez que a vejo tão apaixonada. Não é, eu digo. Em qualquer lugar há flores. Wen Vanqin disse. Cale a boca. Ele é diferente. Sou eu quem deve desculpas a ele. Todos ficaram sem saber o que dizer. Apenas puderam observar Wen Vanqin se esforçando. E tentou de tudo para me agradar. Depois que Wen Vanqin saiu do hospital, ela veio até mim. Seu rosto antes pálido agora parecia menos frio e sedutor. E quando sorria, era ainda mais gentil. Mas seus músculos pareciam rígidos. Ela começou a aprender a cozinhar minhas refeições diárias. Até teve a cara de pau de ir à casa dos Yun para aprender a cozinhar com Yun Ting. Senhor Yun, por favor, me ensine. Eu realmente quero me desculpar com Jing Shen. No passado, ele preparou inúmeras refeições para mim. Eu também quero conhecer suas preferências. Yun Ting ficou furioso assim que viu Wen Vanqin pela primeira vez. Esta é a mulher que perturba meu irmão. Mas a segunda, a terceira vez. Até ouvir sobre as coisas que ela fez para seu próprio irmão. Meu coração ficou um pouco inquieto. Ouvi dizer que ela sempre foi uma jovem mimada e criada com luxo. Cozinhar mingau é algo difícil para ela. Mas mesmo quando se queimou, ela não disse nada. Os pratos que ela começou a preparar não eram saborosos. Mas, mesmo assim, ela engoliu tudo, mordendo os lábios. Ela sabia que o irmão gosta de comer legumes. Pensou em maneiras de preparar refeições nutritivas para ele. Mesmo quando seu dedo foi cortado, ninguém se assustou. Ouvindo meu irmão relatar o que o Wen Vanqin tem feito ultimamente, fiquei surpreso, além de achar isso irônico. Eu humilhei o Wen Vanqin de fato para me vingar, mas nunca pensei em voltar atrás. Os dias são difíceis. Aceitei o convite de um pretendente. Fiz questão de voltar para casa só à meia-noite. Naquela época, o Wen Vanqin ainda estava esperando no restaurante. Porque eu faltei de propósito. As duas mulheres ficaram felizes ao me ver voltar. Imediatamente colocou um sorriso. Lu Jinshin, você finalmente voltou. Há algo acontecendo na empresa? A voz de Wen Vanqin parou abruptamente. Ao tocar as marcas de beijo no meu pescoço e o canto machucado da boca, ela ficou paralisada. Eu franzi a testa, olhos com aborrecimento. Nada. Você não precisa mais vir aqui. Estou cansado desse jogo. Que cada um siga seu caminho em paz. Wen Vanqin implorou. Lu Jinshin, por favor, não me mande embora. Eu quero cozinhar para você. Veja, tudo isso fui eu quem fiz. Jing Shen. Fique longe de outras mulheres, por favor. Eu sorri e balancei a cabeça. Em que posição você está me pedindo? Amante. Como esposa ou como um fã obcecado? Wen Vanqin mordeu o lábio e não disse nada. Ela se lembrou do passado, quando tinha marcas de beijo em seu corpo. Eu não me importo nem um pouco. Ela tremeu os lábios. Perguntou com dor uma questão que sempre foi ignorada. Profundidade de campo. Antigamente, você me amava. Você precisou ficar ao meu lado por 9 anos. Eu sorri mostrando os dentes. Cheio de teatros. Você realmente acha que eu te amo até os ossos? Falando a verdade. Eu fiquei ao seu lado por causa do meu irmão. Afinal, eu não tenho o gosto de ser uma substituta. Mesmo sem amar, é possível fingir que ama. Em um instante. As vantagens que o Wen Vanqin pensava ter desapareceram. Olhos cor de âmbar cheios de incredulidade. Mas ela achou que era razoável. Porque nunca a amei de verdade. Eu posso partir sem hesitar. Enquanto eu me afundo cada vez mais. Incrivelmente doloroso. Wen Vanqin deixou a família em desespero. Mas não estava disposta a aceitar. Lembrou-se das alegrias e doces momentos dos últimos 9 anos. Espetacularmente, cuspiu um jato de sangue.
Vá verificar. Quem é a mulher que está com Yun hoje? Traga-a para a casa da família Wen. O assistente se passou a mão na testa. Só posso pedir um pouco mais. Wen Vanqin, que já estava com dor de cabeça, ao ver essa mulher chamada Surre me beijando, ficou furiosa. Deixe-me te dizer. Fique longe de Yun. Ele tem namorada. Surre, que estava completamente confusa, riu. Yun não te reconheceu, certo? Preguiça. Podemos considerar isso uma competição justa. Eu sou mais jovem que você. Afinal, Yun não me rejeitou a noite passada. A mulher tinha uma beleza deslumbrante. Então, como você pode sair? 10 milhões. Fale um número. Surre sorriu maldosamente. Ela olhou fixamente para a mulher à sua frente. O senhor é rico, e o Endai também é rico. Mas minha família Su também não está sem dinheiro. Estou ansiosa para me tornar a esposa de Hyundai. A última palavra foi dita. Wen Vanqin já se libertou dos guarda-costas. Empurrou a porta com força. Nenhum dos dois cedeu. Logo, começaram a brigar. No final, foi preciso que os seguranças de cada um os separassem. Su Qianxia, que chegou a ouvir a notícia, ficou surpresa. Ela passou um mês fora do país. Quando voltou, ouviu que sua prima estava interessada em Yuan, e até brigou com Wen Vanqin. Ela não disse nada. Pensou sobre as coisas que ouviu recentemente. Uma onda de irritação a atingiu. Depois de pensar muito, acabou ligando para Yuan. Yuan, minha prima. Eu disse do outro lado da linha. Ela é o alvo que usei para me livrar de Wen Vanqin. Quer dizer que Wen Vanqin a agrediu, certo? Eu pagarei as despesas médicas e danos morais. Fique tranquilo. Su Qianxia continuou. Não é isso. Eu queria perguntar por que você não me procurou. Yuan, eu queria perguntar se você pode me dar uma chance. Tente aproveitar sua oportunidade. Espere pelo telefone. Eu respirei fundo. Su Qianxia está confessando seus sentimentos a si mesma. Ela realmente ajudou a si mesma. Mas eu sei que somos apenas amigos. Desculpe. Hoje, vou considerar que você não disse isso. Nós ainda somos amigos. Diga à sua prima para me avisar. O dinheiro estará na conta em breve. O telefone foi desligado sem hesitação. Su Qianxia baixou a cabeça impotente. Ela sabe que sou uma pessoa fria e distante. Mas não sei desde quando. Eu já estava perdido. No dia seguinte, convoquei os executivos da Yun. Apresentei a ideia de adquirir a empresa Wen. Todos viram que eu tinha uma ideia e confiança. Eles me seguiram. Assim, comecei a investigar as colaborações com a empresa Wen. Até comecei a competir abertamente com a família Zhou. A princípio, Wen Vanqin não se importou com isso. Depois, ela não acreditou. Jingshen. Por que você quer derrubar a empresa Wen? Eu disse friamente. Por que ações? Eu estive ao seu lado por muitos anos. Eu sei bem como a família Wen é apenas uma competição comercial normal. Wen Vanqin achou engraçado ouvir minha voz fria. Ela não acredita que minha mãe seja tão cruel. Mas nos dias seguintes, a iluminação envolveu a subnotificação dos custos da construção. Escândalos de dados materiais ocultos frequentemente chegam aos trending topics. Embora Wen Vanqin tenha retirado a busca e negado os boatos imediatamente, mas o valor de mercado das ações da Wenxi ainda evaporou bilhões. Ela queria encontrar algo para se controlar, mas sofreu um acidente de carro. E ainda encontrou Song Jin em um estado deplorável. Ele a pegou e atirou do banco do motorista. Ele até sorriu enquanto a feriu com uma faca. Retribuição. Wen Vanqin. Eu ouvi dizer que a Wen está à beira do colapso. É culpa do filho ilegítimo do Lu Jinshin. Você sabia disso? Eu escapei da prisão. É tudo culpa de você ter me entregue aquele cachorro louco. Você o ama tanto. Mas ele não se importa. Deve ser difícil, não? Wen Vanqin, assombria. Nós merecemos isso. O rosto cheio de cicatrizes de Song Jin parecia sinistro sob a luz. Então, ele fugiu triunfante. Wen Vanqin estava agonizando, caída ao lado da estrada. No final, ainda eram funcionários da Wen. Descobri que meu vaso de plantas estava caído no estacionamento, em estado grave. Ao ser enviado para o hospital, a pessoa já estava em estado crítico. Eu estava ouvindo sobre o acidente de carro da Wen Vanqin. Imediatamente, juntei-me aos acionistas da Wen. Em apenas uma semana, a Wenxi foi fundida e adquirida. E o Wen Vanqin perdeu forçosamente por meio mês antes de acordar. Não só teve as pernas amputadas, mas também teve que andar de cadeira de rodas. Até os pulmões apresentaram problemas. E tem que usar um respirador todos os dias. A assistente não teve coragem de contar a ela que a família Wen faliu e foi comprada. Mas o Wen Vanqin viu isso na televisão. Minha opinião como responsável pela aquisição. Ela nunca imaginou que eu seria tão cruel. Mas o Wen Vanqin achou isso normal. Eu não sou mais aquela pessoa que era intimidada por ela e não dizia nada. Eu me transformei completamente. E parece que ela nunca mais conseguirá acompanhar meu ritmo. Depois, o Wen Vanqin não conseguia nem emitir som.
O médico explicou que era devido à pressão do hematoma no acidente de carro nos nervos. Só pode se recuperar lentamente. O Evankin compreendeu profundamente a sensação de ser muda. Ela teve que usar o celular para digitar e se comunicar com os outros. Assim como Lu Jinchen há alguns anos. As dificuldades e tristezas nesse processo. Isso a fez perceber como é difícil ser muda. E durante mais de um mês doente. Eu não a visitei nenhuma vez. Até a mansão onde ele morava antes foi confiscada pelo banco. Suas ações já haviam sido divididas pelos velhos raposas do grupo Enchi. Portanto, o Evankin só pode sair do hospital depois que suas feridas sararem. Morando em um apartamento alugado que ela nunca se dignou a olhar antes. A mulher, Huang Li, estava limpando o quarto. Por fim, ao olhar as notícias no celular, seus olhos se encheram de lágrimas. Box Limitada não teve mais cargos recentemente. Já saiu do país para estudos avançados. A pequena princesa da família Su Qianxia, foi para o exterior por amor. A imagem mostra os rostos sorridentes dos dois no portão de embarque do aeroporto. De repente, uma dor aguda no peito. E foi nesse momento que ela teve que admitir. Eu saí dela e estou vivendo muito bem. E ela realmente me perdeu. Quando o assistente descobriu que o Evankin havia morrido, o cadáver já estava frio. Mais tarde, na autópsia, descobriu-se que a pessoa havia falecido. Os pais de Evankin já haviam falecido há muito tempo. Ele só conseguiu ligar para mim, que estava longe no exterior. Senhor Yun. O Evankin faleceu repentinamente. Como você planeja o seu funeral? Eu suspirei. Só se sentiu comovido. Acabei decidindo por um bom lugar para o seu sepultamento. Também completou os 9 anos de companhia. Eu sabia claramente que Lu Jinchen pertencia ao passado. Além disso, o Evankin já havia falecido. Eu também deveria buscar melhor o futuro. Para o resto da minha vida. Eu só preciso ser eu mesmo.